sou o André do canal Dentista 3.0, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos onde a gente está respondendo algumas perguntas que vocês estão enviando através dos nossos canais, ou no Facebook, o Dentista 3.0, ou no YouTube, enfim, por e-mail. Continue mandando as perguntas e a gente vai respondendo por aqui. Se você não viu o primeiro vídeo, no primeiro vídeo nós falamos a respeito de cobrança, como a gente poderia cobrar os nossos pacientes. Nesse segundo vídeo nós vamos falar do preço. Como é que a gente pode calcular, como é que a gente deve calcular da melhor forma possível, né, o preço dos serviços que nós ofertamos aos nossos clientes. Quando eu digo da melhor forma possível, eu tenho que pensar sempre no equilíbrio entre o que eu vou cobrar, de forma que não fique tão caro a ponto de afugentar os clientes, mas que também não fique tão barato a ponto de depreciar o produto. Quando você olha um serviço muito barato, muito abaixo da média do mercado, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que tem alguma coisa errada nisso? Então, o ponto-chave é a gente encontrar o equilíbrio entre o que afugenta o cliente por ser caro demais e o que afugenta o cliente por ser barato demais. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito da questão preço-valor. Preço é algo bem definido. Na verdade, é o custo da realização, é o custo da prestação daquele serviço, certo? Então você tem os materiais, o aluguel, o IPTU, os impostos, enfim. Tudo que compõe, todas as despesas que você teve até a entrega daquele serviço para o teu cliente, né, mais uma margem de lucro, isso aí seria o preço do produto, certo? Ou do serviço. Já o valor é algo mais filosófico, porque ele vai englobar também a percepção que o teu cliente tem, a percepção que o teu paciente tem em relação ao preço. O cliente ele pode visualizar, ele pode ver o preço do teu serviço como algo barato ou caro. Vai depender muito do valor que ele vai dar para o teu serviço, tá certo? Imagine um médico no momento em que ele está salvando uma vida. Qual o valor do serviço desse médico? Com certeza é muito maior do que o preço do serviço, do que o preço que esse médico vai cobrar por salvar aquela vida. Então entendam isso. Preço não vende, valor vende. Se você entra no mercado e começa a barganhar com o teu cliente preço, doutor, tá caro. É porque você não está conseguindo mostrar valor ao teu serviço. E existem N formas, N mecanismos de você agregar valor a um determinado serviço, a uma determinada marca ou a um determinado nome. Mas hoje nós estamos aqui para conversar a respeito do preço. Como nós vamos determinar o preço de um determinado serviço? Existem vários conceitos para você determinar o preço de um serviço. O que eu gosto mais, o mais simples e o mais utilizado no mercado, chama-se markup. Nesse sistema você vai criar uma tabela de forma simples e bem objetiva, onde você vai colocar todos os custos até que você tem até a entrega do serviço para o teu cliente. Aí você não pode esquecer nada. Qualquer item que você esqueça, ele será contabilizado como prejuízo para você. Então, quando eu falo em custos, nós temos todos os custos, custos fixos, custos variáveis e a margem de lucro. Os custos ou gastos fixos seriam o aluguel, despesas com funcionários, impostos, investimento em marketing, você coloca isso como um custo fixo. Eu vejo muita gente que investe um mês ou dois em uma campanha e diz que o marketing do consultório está bem. Não. O marketing tem que ser algo contínuo. Então o custo que você vai ter com esse marketing, o valor que você vai separar para o teu marketing, ele deve ser colocado na variável fixa, certo? Como gastos variáveis, nós temos os impostos, nós temos as comissões sobre as vendas, os valores gastos com os materiais, eles podem variar mês a mês, enfim, tudo que não for regular no consultório, tudo que não for fixo, lógico, você vai colocar como gasto, como custo variável. E após a contabilidade, né, dos gastos fixos e dos variáveis, você soma e coloca a margem de lucro. Tá? Eu recomendo algo em torno de 15% a 25%, não mais do que isso.
Se você está começando no teu consultório ou você está mudando o conceito do teu consultório agora, seguindo aqui nossas dicas do Dentista 3.0, começa com 15%. É uma margem de lucro razoável, tá? Que não vai te quebrar, você vai conseguir manter essa margem de lucro e os investimentos no teu consultório, e à medida que o teu consultório cresça e que você consiga um maior volume de negócios através dele, um maior volume de serviços e de retorno financeiro, você pode pensar em aumentar a sua margem de lucro. Após contabilizar todos os custos, os fixos, os variáveis e sua margem de lucro, você irá trabalhar agora uma outra variável que é o tempo, tá? Quantas horas o seu consultório funcionará ao longo desse mês? Uma vez que você está calculando os custos em relação a 30 dias, um mês, o tempo, as horas, você também irá calcular em relação a 30 dias, um mês. Se você já estiver fazendo essa projeção para o ano inteiro, da mesma forma, então, ver quantos dias úteis esse ano vai ter, quantas horas úteis o teu consultório vai funcionar, e você vai dividir o valor que você obteve somando todos os seus custos, lembro, incluindo o lucro, tá certo? Então, você vai dividir esse valor pelo número de horas que você tem, tá certo? Então, se você estiver trabalhando com os gastos de um mês, você divide esse valor que você somou dentro de um mês pelo número de horas que você tem disponível naquele mês. Essa divisão vai te dar um valor que é o valor da tua hora, tá? Então, toda hora que o teu consultório passar ocioso, ou que você conseguir arrecadar menos do que o valor da tua hora média, é prejuízo. Então você tem que trabalhar, no mínimo, conseguindo colocar dentro do teu consultório aquele valor. Agora que eu tenho o preço mínimo da minha hora trabalhada, eu vou relacionar todos os procedimentos que eu pretendo oferecer no meu consultório, na minha clínica, tá certo? Eu vou relacionar os procedimentos e o tempo necessário para a conclusão de cada um desses procedimentos, tá certo? E agora ficou fácil, né? Nós vamos multiplicar o valor da minha hora mínima trabalhada vezes, né, pelo tempo que eu necessito para entregar determinado procedimento. Então, o valor da hora mínima trabalhada multiplicado por esse tempo mínimo, eu vou ter o preço mínimo desse procedimento. Entenda, eu não estou dizendo o valor ainda a ser cobrado ao cliente. Eu estou chegando aqui no cálculo do preço mínimo de determinado procedimento. Mais uma vez, vamos lá. A gente vai multiplicar o valor mínimo da hora trabalhada vezes o tempo que eu levo para a entrega daquele procedimento. E aí eu vou ter o preço mínimo, né, a ser cobrado por aquele procedimento. Não importa se o meu vizinho, né, se o meu concorrente está cobrando menos do que o valor que eu cheguei, tá certo? A realidade dele é outra. Ele paga um outro valor de aluguel, ele tem outros funcionários, paga salários diferentes do seu, enfim. Consegue fornecedor, material mais barato ou mais caro do que o seu. Então, assim, a realidade do seu concorrente é uma outra realidade, não é a sua realidade. Calculado o preço mínimo do teu produto, você agora vai trabalhar uma outra variável, tá certo? Que é a concorrência. Então, só no momento que eu tenho definido o preço mínimo de cada serviço meu, eu vou olhar a concorrência, eu vou olhar os colegas que estão ao meu redor, tá certo? E vou verificar se eu tenho alguma margem para elevar o valor do meu serviço, tá certo? Então imagine que eu cheguei num preço mínimo de uma restauração de R$60 e eu observo o mercado ao meu entorno todo está cobrando na faixa de R$80. Então entre 60 e 80 é uma margem que eu tenho, tá certo? Sem agregar muito valor ao meu serviço, a essa restauração, sem agregar muito valor a essa restauração, mas mesmo assim eu ainda tenho uma margem, tá, para elevar um pouco o preço final que eu vou cobrar do meu cliente, tá certo? Então vejam só, eu já descobri o preço mínimo do meu serviço, garantindo o lucro definido lá no começo da nossa conversa. Eu também descobri que eu tenho uma margem onde eu posso elevar esse preço, sempre de acordo com a realidade
do meu mercado, tá bom? E agora eu vou trabalhar a questão da agregação de valor a esse preço, tá? Como é que eu vou agregar valor ao preço? Eu digo sempre, entregue mais ao seu cliente do que ele está esperando. Faça diferente do mercado, tá? Muitas vezes o cliente não recebe nem o que ele contratou. E com você, ele vai perceber que ele está recebendo mais do que ele contratou e mais do que ele está pagando, tá? Então, dessa forma, você começa a agregar valor ao seu serviço. E lá na frente, isso vai se refletir, tá, no que você vai cobrar do teu cliente. O teu cliente vai aceitar pagar mais para fazer aquele mesmo procedimento com você, porque ele vê valor na sua clínica, ele vê valor em você como profissional. Existe um gatilho mental chamado de gatilho da reciprocidade, né? Se alguém convida o teu filho para uma festinha de aniversário, você muitas vezes vai se sentir até na obrigação de convidar o filho dessa pessoa, né? Da mesma forma, se você entrega mais para o teu cliente, tá, do que o teu cliente estava esperando, ele vai aceitar pagar mais a você por aquele serviço que ele recebeu, tá certo? Então, assim, primeiro você começa a entregar mais para o teu cliente do que ele espera. Entrega um ambiente melhor do que o que ele estava imaginando, tá certo? Climatiza o teu ambiente, oferece revistas atualizadas, um cafezinho expresso bacana lá na recepção, uns biscoitinhos, enfim. Oferece mais do que o que o teu cliente está esperando. E com pouco tempo você vai perceber que o teu cliente aceita pagar mais pelo serviço que você está realizando, pelo serviço que você está prestando. Então, a partir desse momento, você está agregando valor realmente ao teu serviço, tá certo? E fidelizando a tua clientela. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curte ele, compartilha, divulga entre seus colegas o nosso canal. Vamos levar estas informações para o maior número de dentistas que a gente conseguir, porque assim nós vamos elevar o nível da nossa odontologia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.